Então, boa noite, gente. Na última aula, a gente estava vendo sobre o Império Romano, né? Como é que foi o declínio do Império Romano. E para historiografia, quando a gente vai estudar a história, né? Com a divisão dos períodos, essa divisão ela nunca é muito clara. A gente tem que ter isso em mente. Quando acaba um tempo, por exemplo, quando acaba a antiguidade, não necessariamente tudo muda, todos os costumes. Sempre essas mudanças elas são lentas e graduais, devagarzinho, vai mudando até chegar e mudar totalmente, né? Como a gente viu nas aulas passadas, a gente estava vendo o fim do Império Romano. O Império Romano caiu, né? O Império Romano do Ocidente, que tinha sido dividido, lembra? Que era o Império Romano do Oriente e do Ocidente, que era para mais fácil para governar, né? Porém, o do Ocidente começou a sofrer um monte de invasão, né? Teve uma crise no colapso do sistema escravista, né? Os escravos se revoltavam, né? Pararam de expandir, né, o território romano, conseguiram expandir mais. E por não conseguir expandir mais, o Império Romano do Ocidente ele acabou tendo essa crise, né, no sistema de escravocrata. Por quê? Quem produzia, quem fazia todas as coisas, a mão de obra de lá, modo de produção, modo de produzir as coisas da antiguidade, era escravo, ou seja, você dominava uma vila, uma tribo, um local, e essas pessoas de lá viravam seu escravo, tinham que trabalhar para você e fazer as coisas. Como o Império Romano parou de se expandir, parou de capturar escravo, então teve uma crise no sistema de escravatura, né, escravista. E isso que fazia a economia girar no Império Romano. Outra coisa que fez esse império cair, como a gente, só relembrando, né, só pra gente começar, é que teve a invasão, né, dos chamados bárbaros, que são os povos germanos, né, que estavam procurando terra fértil, foram ali, foram expandindo também, chegaram ali a dominar toda aquela parte do Império Romano do Ocidente. E aí eles vão ocupando, né, gradativamente o Império Romano, esses chamados bárbaros, esse termo é pejorativo, não é um termo que usavam na época, não sei para xingar esses povos, né, porque eles eram considerados pagãos, não tinha a mesma língua, mesmo costume, mesma cultura, então os romanos chamavam eles de bárbaros. Mas a gente convencionou chamar de povos germanos. Teve outros povos além de germanos. Então, essa mistura, né, com os povos germanos ali invadindo o Império Romano do Ocidente, ali onde fica hoje em dia a Itália, onde aquela parte ali, né, que a gente estudou, da Península Itálica, Península Arábica, não, Península Ibérica. Depois eu vou mostrar o mapa, vocês vão recordar. Teve uma, então, por causa dessa invasão, teve uma mistura de culturas entre a cultura germânica e a cultura romana. E como vocês lembram, a cultura romana já é mistura de várias outras culturas, né? A grega, a do Império Macedônio e etc, né? Então tem essa intensa mistura, né, de culturas ali entre os germanos e os romanos, os povos germanos, né? Com isso também, então acontece essa crise, o Império Romano do Ocidente cai, os germanos invadem lá no ano de 476 depois de Cristo. E aí a população, né, do Império que moravam ali nas cidades, elas começam a ir então para a zona rural, fugindo. Tá tendo uma guerra, né? Tá ruim o negócio ali, tá faltando comida, tá faltando tudo, porque teve uma crise econômica, como eu disse. Então a população começou a tudo ir para a zona rural. E aí eles iam para essas zonas rurais, atrás, lembra dos patrícios lá que estavam lá na elite, que tinham grandes extensões de terra. Então essas pessoas que saíam da cidade, elas iam para as zonas rurais e ficavam perto das casas, né, dos castelos desses ex-patrícios, né, porque agora o sistema todo caiu, que oferecia então proteção e comida para essas pessoas em troca do trabalho delas, de plantar ali, né? E isso futuramente chega a ser os feudos que a gente vai falar mais para frente. Então a galera sai da cidade e fica nessa zona rural morando para esses antigos patrícios, né? Morando ali de favor. Eles davam a terra, enquanto isso trocavam em troca de trabalho.
Também tem o enfraquecimento do comércio, né? Como as cidades enfraqueceram, foi tudo para a zona rural as pessoas, né? Então os comércios ficavam na cidade, começou a ficar mais fraco. Começou a surgir novos reinos, começou a surgir novas línguas. Uma das línguas que surgiram nesse momento, nessa mistura, né, de culturas, foi a língua portuguesa, né? A mistura do latim, né, com o germânico gerou o português, o francês e outras línguas também. Acho que o italiano também, não tenho certeza do italiano, mas acho que sim. Foi essa mistura, né, de dialeto latino com dialeto germânico, misturou e nasceu o português e o francês. Por isso que aqui onde a gente mora, né, chamado de América Latina, acho que até ali o México, é exatamente os povos que são descendentes dos povos que falavam línguas originárias latinas, que no caso seriam os portugueses e os espanhóis, né, os franceses e os que invadem aqui. Que mais? Tem uma retração econômica, né? Como o comércio não tinha muita gente para comprar, então a economia caiu, ruiu, começou a ficar mais fria, né? Esfriou a economia. Que mais? E então acontece, né, depois dessa queda do Império, é, é considerado assim pela história que no ano de 476 cai o Império Romano do Ocidente e isso finaliza a Antiguidade Clássica. Logo depois da Antiguidade Clássica vem a chamada Idade Média. Mais para frente eu vou falar o porquê exatamente ela chama Idade Média, mas vou dar uma prévia aqui. Os renascentistas, lá na época do Renascimento, depois vocês vão entender melhor, eu vou falar. Eles deram esse termo pejorativo para a Idade Média, né, para esse período de Idade Média, exatamente porque eles estariam então depois. Existiria a clássica, né, a antiga, a antiguidade, a média e eles que seriam depois, né, o Renascimento. Que mais? Quando a gente vai estudar a Idade Média, então, como a gente estuda? A gente tem que dividir, primeiramente, em duas partes, porque é muito tempo, se eu não me engano, são. Deixa eu ver o chat aqui. Sim, Idade das Trevas também é chamado, mas também é um termo errado, porque esse termo também foi eu acho que desse período do Renascimento, que também atribui esse termo, essa significação pejorativa, né, como se fosse um xingamento. Porém, é errôneo, é errado isso, exatamente porque na Idade Média, por mais que tenhamos as cruzadas ali, a Inquisição e outras coisas assim que a igreja pegava muito pesado ali, né? Teve produção de outras coisas, entendeu? Então é errado chamar de Idade das Trevas exatamente porque produziu-se algo, saiu alguma coisa dali. Não foi um século, uma idade na escuridão, entendeu? Tanto que quem chamou de Idade das Trevas foi os caras do Renascimento, ou do Iluminismo, né? Que eles chamavam de século da luz, né? Depois da Idade Média, exatamente porque eles traziam luz em contraste com a Idade das Trevas, que era tudo, vamos dizer, na escuridão, então eles vinham e traziam a luz no Iluminismo, entende? Mas eu vou chegar lá, é interessante. Exatamente, tem coisa ruim em todos os anos. Alguém tá com o microfone ligado? Então, a Idade Média é dividida em duas, para a gente estudar alta e baixa. O que mais cai no Enem é a baixa Idade Média, que é quando surge a burguesia, quando surgem os estados nacionais, tem o Renascimento e etc. Então, vamos começar a Idade Média. Essa aí é uma arte do Império Bizantino, né? A arte durante a Idade Média ela era muito assim, ó. Tá vendo? É muito, como é que eu vou dizer? Não tem muito detalhe, não quer mostrar muito como é a forma do corpo humano. É muito retraída, vamos dizer assim, muito fechada, diferente, conservadora. Diferente do que era, vocês lembram lá na Grécia Antiga, Roma, que as estátuas estavam todo peladão, os caras estudavam muito, focavam muito nos detalhes do corpo humano. Então eles gostavam de expressar essa beleza do corpo humano na antiguidade. Na Idade Média, não. Na Idade Média, eles já começaram a fazer esse tipo de arte. Esse tipo de arte tem um motivo dela ser assim, foi exatamente porque a igreja católica tinha tanto poder que dominou até a arte. Então, para você fazer arte, você tinha que ser desse jeito. Depois eu também vou entrar mais profundamente nesse assunto. Vamos passar para o próximo slide.
Para entender a Idade Média, a gente tem que entender, então, o Império Romano Oriental, né? Que é também chamado de Império Bizantino, né? Porque a capital do Império Romano Oriental, ela ficava em Constantinopla, que era uma cidade chamada antiga, antes, né? Bizâncio, era uma cidade chamada Bizâncio, por isso que se chama Império Bizantino. Era uma colônia grega. Constantinopla é por causa do imperador Constantino, né? Que dominou lá aquela área do Império Bizantino. Ele era o imperador. Então a capital do Império Bizantino era Constantinopla. Ah, a extensão territorial, né, como vocês veem no mapa, do Império Bizantino, né, ou Império Romano do Oriente, pode chamar de qualquer jeito. Essa parte rosa aí do mapa, esse é o máximo que eles expandiram, né? Tem uma época que eles expandem um pouco mais aqui pro lado de cá, ó, que é onde fica Portugal e Espanha, aqui pro lado da Itália, tá vendo? Só que esse aqui é o mapa fixo, né? Vamos dizer que eles continuaram com essa. Não continuaram, vamos dizer que isso aqui é antes. Até o século VI, no final ali da Idade Antiga. Acabou a Idade Antiga, o mapa era esse aqui, certo? Aí tá aqui, ó, outros povos, tá vendo que invadiram? Aqui os francos em laranja, os visigodos aqui, ó. Não, o visigodos é qual? É amarelo, o visigodos tá. Acho que é isso aqui mesmo. Aí tem os ostrogodos aqui, esse aqui é o visigodos. E tem outros povos, tá vendo? Vários povos aqui. Vários germanos, né? Todos eles invadiram, que essas terras tudo é do Império Romano, vocês lembram, né? Aí o Império era dividido aqui, Oriente, aqui Ocidente. Aí o Ocidente caiu e perdeu para esse monte de povos germânicos. Então a extensão territorial do Império Bizantino, ela passava. Só um minutinho que eu passei muito aqui. Passava então pela Península Balcânica, né? Vocês lembram? Pela Ásia Menor, que é pro lado de cá, a Síria, também é de cá, a Palestina e o norte da Mesopotâmia, e nordeste da Ásia. Então, isso aqui era o Império do Ocidente. Diferente do Oriente, né? Diferente do Ocidente, quando caiu o Ocidente, o Oriente ele ficou mais forte em vez disso. Dominou o comércio daquele local ali e se tornou centro comercial de todo o mar Mediterrâneo ali, ó. O Império dominava o comércio ali. O Império Romano do Oriente, vamos chamar de Império Bizantino para ficar mais fácil para vocês. Mas o Império Bizantino dominou, então, o comércio ali foi começando a ficar rico. Diferente do Ocidente, né, que tinha caído. Era dominado por uma autocracia absoluta, ou seja, o poder estava nas mãos de uma única pessoa, e ela usava esse poder de modo absoluto. O nome do rei do Império Bizantino era chamado de Basileu. Não que o rei era chamado, o nome dele era Basileu, era o nome do título, entendeu? O título de rei era o título de Basileu. Era o nome dado para esse imperador, né, do império. Ele fazia o que esse imperador, então, esse Basileu? Ele controlava os militares, ele era chefe da igreja, aquele mesmo negócio que eu falava antes, né? Geralmente os imperadores ele dominava todas as áreas, religião, social, militar, etc. Ele era considerado pessoa sagrada, né? E era considerado vice-rei de Deus na Terra, pra vocês terem uma ideia. Ele controlava, como eu disse, até a arte, ou seja, as artes eram daquele jeito lá. Que mais? A divisão social do Império Bizantino. No topo tinha o imperador e a família dele. Em torno dessas pessoas tinha a nobreza, né? Como eu disse, que eram os comerciantes, os banqueiros, os funcionários públicos mais ricos. E a nobreza rural, né? Os grandes proprietários de terra, que eram os antigos patrícios. E na base estavam os trabalhadores livres, e seguido pelos servos, que eram presos à terra, né? Os escravos. E é isso. E como eu disse, a cultura aí, ó, é uma mistura dessas influências, né, da romana, helenística, dos orientais, né, que a Grécia se expandiu até um pedaço ali da Ásia, o Império Macedônio, depois o Império Romano e o Bizantino. Então eles pegaram uma parte da Ásia ali, vocês veem na arte que tem bem traços orientais, tem traços, não é bastante, mas tem traços orientais na arte. Vocês olham aí pra vocês verem, ó.
Dá pra ver traços orientais nessa arte. O que mais? É isso, né? Então, o idioma oficial era... Idioma não. A pintura ela desenvolveu então a arte junto com o cristianismo. Então as pinturas eram frontais, tinha pouco realismo, como eu disse, e é isso. A religião. A religião, como eu disse, a predominante era o cristianismo, né? O imperador era chamado de... tinha um nome, né? Porque ele dominava a igreja e o império, então o nome dele era... O título não, o nome desse contexto de um imperador que domina o império e a igreja é chamado de Césaro-papismo, que é a mistura de César, do imperador, né? E Papa, que é o patriarca da igreja, né? A religião, então, o Estado do Império Bizantino, o Império Bizantino era uma teocracia, ou seja, tel vem de Deus e cracia vem de governo. Então seria o governo de Deus, ou seja, ele era vice-rei de Deus, ele é representante de Deus na Terra, esse imperador bizantino. Esse Império Bizantino, ele, como eu disse, ele sofreu muita influência dos gregos, dos asiáticos. Vamos dizer assim, que no começo do Império, antes dele ser cristão, eles não aceitavam muito. Não, na verdade o Império sempre foi cristão. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Eu acho que eu anotei errado. Ah, é isso. Tem uma briga interna dentro da igreja, mas eu vou chegar nela depois, né? Que é um movimento que tem de divisão dentro da igreja. Mas eu vou falar isso depois. Aí vem o governo, então, do cara que chama Justiniano. E foi do ano de 527 até o ano de 565. Ele foi um dos principais imperadores do Império Bizantino. O que ele tinha, né? O governo do Justiniano ele era centralizado. Ele tinha um projeto de expansão do governo do Império Bizantino para retomar toda essa área aqui de volta, né? Que era que era do Império Romano, né? Ele queria retomar o Império Romano. Ele queria voltar aquilo que era o Império Romano. O que ele fez, né? Esse Justiniano. Ele conteve o avanço dos persas, né? Que vinham do lado de cá, e dos búlgaros. Que mais? Ele expulsou os vândalos, que é esse povo aqui, ó, da África. Quem expulsou foi o Justiniano, ele expandiu até aqui, ó, tá vendo? Na época dele, do governo dele, ele teve essa política expansionista. Depois eu vou mostrar o próximo mapa, mostra até onde chegou esse Império do Oriente, quando ele reexpandiu, né? Porque era do Império Romano total, mas aí teve a divisão, caiu, e aí ele tenta retomar essa parte de volta. Que mais? Ele também deu fim à dominação dos góticos, que é outra tribo também que ficava aqui na Península Itálica. Que mais? Expulsou os visigodos aqui da Península Ibérica. Então ele chegou a isso tudo, gente. Vou mostrar o próximo mapa. Só que ele não resistiu à invasão dos germânicos na Europa, do lado de cá. E a dominação árabe no norte da África, que os árabes, depois eu vou mostrar também, eles vêm pro lado de cá. Ou seja, vários impérios, gente. É um monte de gente de várias frentes diferentes lutando por essas terras. Eu estou apresentando uma delas, que é durante a Idade Média, que é o Império Bizantino. O que mais? Ele fazia algumas leis, né, o Justiniano, baseado nos códigos romanos antigos, né? Ele se baseava lá nas leis dos romanos antigos. Aí ele criou também o Corpo do Direito Civil, né? Que é uma... Ele lançou 3 livros, né? Essas 3 obras dele, desse imperador, né, do Império Bizantino, é uma compilação, ou seja,
Ele junta várias coisas, vários documentos das leis romanas. Então ele tem esse embasamento romano, desde a República até o Império Romano. Ele cria 3 obras, 3 livros baseado nisso, né? Compilando essas leis, juntando todas essas leis num livro. Posteriormente, essas leis elas foram reunidas num livro chamado Codex Justinianus. Ou depois, mudou de nome depois, também, né, de novo, e virou Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil. Provavelmente quem for estudar direito vai ter contato com esse material. E é isso, gente. Vou falar só isso do Império Bizantino. Tem a parte do declínio do Império Bizantino, mas eu não vou falar agora, porque... eu vou falar, mas... Vou falar. O final desse império foi exatamente do Império Bizantino, foi quando o Justiniano morreu, começou a cair, né? Os sucessores dele não conseguiu manter essa unidade do império. E aos poucos eles foram reperdendo todo o território que tinha reconquistado. Foi perdendo tudo de novo. Só que eu não vou falar quando cai o império, porque quando cai o império é o final da Idade Média. Então nós não queremos falar do final dela agora. Só lembrar, só entender que o Império Bizantino também tem um auge e um declínio. E quando ele começa a cair, é exatamente quando o Justiniano morre, começa a cair, começa o declínio. Vamos pro próximo. Agora é o Império Carolíndio. Temos 10 minutos. O Império Carolíngio, então, ele ficava ali, ó, tá vendo a botinha da Itália aqui? Aqui onde eu falo que é a península... A gente esquece o nome da península. Aqui é onde fica Portugal e Espanha futuramente. E aqui é onde ficam os outros países, né? França, essas coisas. Itália tá aqui, aqui tá a Grécia, lembra? Que ficava Esparta, que é Atenas. Esse aqui é o mapa. Ó. Aqui, ó, para baixo é o Egito, né? O Egito, é a África, o resto da África. E é isso. Então, o que é esse Império Carolíndio? O que acontece nesse império? Como vocês estão vendo aí, a origem desse império é lá no século V, quando o território romano do Ocidente cai e é invadido por esses povos que eu falei, germânicos, né? Que eram os visigodos, os ostrogodos e vários outros, anglo-saxãos, francos, os vândalos, e etc. Eles tinham esses germânicos que invadiram aquele lugar ali que vocês estão vendo no mapa, eles tinham muita, como é que eu posso dizer? Eles eram diversos, muito diversos. Falavam crenças diferentes, idioma diferente, tinha valor diferente, cultura diferente. Tudo era diferente entre esses povos. E aí cada um desses povos, né, juntou ali um pedacinho, um pouquinho, e virou um reino. Cada um desses povos virou um reino. Foi nascendo reinos ali, vários reis. Um desses reis é esse do Império Carolíndio. Então eles criam diversos reinos, né? Esse mapa aí mostra os reinos mais duradouros também, que é o Reino Franco, que é esse laranja. Aí depois, esse reino aí, é o que vai durar mais, esse Reino Franco. É porque esse aqui já é a expansão do reino que eu vou falar mais adiante. O que mais? Então, esse processo, né, de... com o tempo, esse império que tinha outra cultura, outra religião, outras coisas, que é o Império Germânico, Germânico não, Império Carolíndio, né, que eu ainda nem cheguei a falar, mas vocês vão entender. Para manter esses povos unidos, então, né, na verdade, esse processo de estavam com uma cultura própria, eles começaram então a absorver a cultura germânica e romana, já eram germânicos, né? Eles começam então a ter outra influência dos romanos, assim como o Império Bizantino teve influência dos germânicos, os germânicos também tiveram influência dos latinos, dos bizantinos, né? Dos antigos romanos. Então eles começam a misturar toda a cultura ali. E aí, nessa mistura toda, nasce 2 grupos, que é uma aristocracia rural, que é os grandes proprietários de terra, e os camponeses, que dependiam do trabalho na terra.
E para manter esses povos unidos, então, esses povos, esses reis, né, que surgiam, eles faziam constantes campanhas, eles iam direto para a guerra, para brigar, para expandir o território. E é isso, né? E em troca de proteção, alguns guerreiros eles então doavam parte da terra deles para esses reis, né? Para fazer um império mais forte, para fazer um reino mais forte. Então eles abriam mão da parte deles para tornar outro rei mais forte para eles ter proteção. Então eles então se tornavam dependentes desse senhor, né? Porque eles davam a terra deles e ele ficava dependente de quem ele deu a terra. E se ligavam então à terra. E há algum tempo, então, o poder dos nobres, né? Ele começa a crescer. Vamos dizer assim, tem o rei e tem o nobre. O nobre começa a ficar rico também, além do rei. E aí acontece uma coisa que é muito importante para a formação desse império carolíngio aí, que é um dos primeiros impérios dos germânicos, né, dos povos germânicos, que é a peste negra, né? Ela começa lá no século VI, ou peste bubônica, né? Ela é uma doença. Eu vou falar só dela hoje, gente. Vamos acabar por ela hoje. Depois a gente volta no êxodo urbano. O que é a peste negra? Isso aí sempre cai em vestibular, é importante. A peste negra é uma doença que é uma doença que é causada por uma bactéria de uma pulga. Essa pulga ela morde principalmente os ratos, entende? Então, essa pulga morde o rato que tem uma bactéria, entendeu? Esse rato carrega uma bactéria, aí essa pulga vai lá, morde o rato que tem a bactéria, e essa pulga vem depois e morde a gente. E aí, a gente não, né? No caso, seriam os europeus lá da época. E aí eles pegavam essa peste bubônica ou peste negra. Por que era chamada de peste negra? Porque criava, assim, umas bolhas, umas manchas negras na pele, entendeu? A pele inchando nas glândulas da axila, da virilha, no pescoço, ia formando várias bolhas, um negócio muito feio. E era uma bolha negra, por isso chama de peste negra. Ela não tinha tratamento, né? Como a gente sabe, fazendo comparação aí com a pandemia que a gente está vendo. A gente tem vacina hoje, naquela época não tinha. O que aconteceu então, a população não tinha o conhecimento que a gente tinha hoje. Então, eles achavam que era Deus mandando algum castigo, sei lá, eles achavam isso, entende? A doença só foi controlada quando aparecem os primeiros antibióticos lá no século XX. Ou seja, pra vocês terem uma ideia, a Idade Média acaba no século XIV, é 14, 15, eu não estou certo de qual exato, mas acaba no século XIV, só depois de 6 séculos é que vai ter o primeiro antibiótico para controlar ela, assim, lutar contra ela e exterminar realmente a doença, né? Pra vocês terem uma ideia, essa doença foi tão braba que ela matou cerca de um terço de toda a população da Europa da época. Isso, se eu não me engano, dá cerca de 80 milhões de pessoas. Não tenho certeza o número exato, mas é muita gente que morreu dessa peste. Vou falar mais um pouquinho porque é consequência, porque foi a peste que fez as pessoas sair da cidade. Imagina, a cidade já estava em decadência. Aí chega uma peste. Aí a galera os poucos que ficaram na cidade, todo mundo queria sair dali. E foi o chamado êxodo urbano. Então a galera saía da cidade com medo da peste e foram tudo para zona rural. E aí o comércio declina, né? Como eu disse antes. Não tem ninguém para comprar. E a cidade, então, quem ficava na cidade, depois todo mundo tinha ido embora, passava ali alguns comerciantes que estavam viajando, alguns peregrinos. Quando tinha festa religiosa, as pessoas iam para lá festejar. Que mais? E é isso, né? O que acontece, então é isso. Mas aí, próxima aula, a gente continua falando desse império. Eu só queria contextualizar o que estava acontecendo para a formação desse império carolíngio. Deixa eu ver o chat aqui. Qual essa pergunta da Península Ibérica ou Itálica? Em qual parte que eu falei isso? Você pode me localizar, porque eu não lembro.
qual dos dois. Essa península aqui, ó, onde está o mouse aqui, perto da foto. Se for essa, isso, essa é a Ibérica. Essa é a Ibérica. A Itálica é a da Itália mesmo. Você sempre fala de Península Itálica, é a botinha. Aí tem várias penínsulas, né? Do Peloponeso, tem várias, mas a Ibérica é essa aqui embaixo da foto. É porque ela não vai falar nesse slide. E essa da botinha é a Itálica. Gente, vai acabar. A gente tem 1 minuto de gravação. Vou deixar para vocês fazerem perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? E a aula já está acabando. Por hoje é isso. Eu vou parar aqui e vou começar amanhã nos Reinos Francos. Aí amanhã a gente vai falar do finalzinho do Império Carolíngio, né? Dos Reinos Francos e Reino dos Francos, né? E do feudalismo. O que é o feudalismo? Gente, então boa noite para todo mundo. Vocês têm uns minutinhos para descansar. E qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim. Estou disponível para responder e para ajudar vocês. Parar aqui. Então, gente, boa noite. E boa aula para vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.